Olá! Hoje daremos continuidade à nossa aula sobre números complexos. Então, vamos retomar a forma algébrica de um número complexo. Ele é uma sentença matemática dada por A mais BI, representado sempre pela letra Z, em que A é a parte real e B a parte imaginária. I vai ser a unidade imaginária. A gente viu no outro vídeo que o I é igual a raiz de menos 1, por definição matemática. Mas a gente também pode usar uma sentença equivalente, I quadrado é igual a menos 1, na hora dos cálculos, para fazer a adição entre dois números. Aqui eu tenho dois números representados, A mais BI, mais soma C mais DI. Procederemos assim: soma-se a parte real, A mais C, e, da mesma maneira, a parte imaginária, B mais D. E assim você faz a adição entre dois números, a operação de adição entre dois números complexos. Vamos a um exemplo numérico. 2 menos 3i mais 6 mais 5i. Parte real, 2 mais 6 igual a 8. Parte imaginária, menos 3 mais 5 igual a 2. Então, no meu resultado, o 8 vai ser a parte real e o 2 vai ser a parte imaginária. E a resposta é 8 mais 2i. Tudo bem? A subtração é bem parecido. Eu vou explicar rapidamente e já ir para o exemplo numérico. Vai ser a diferença entre a parte real e a diferença entre a parte imaginária. No exemplo numérico, 5 mais 6i menos 1 menos 3i. 5 menos 1, 4. 6 menos menos 3, menos menos vai ficar 6 mais 3, que é 9. O 4 vai ser a parte real, e o 9 vai ser a parte imaginária. Então, a resposta dessa subtração, 4 mais 9i. Agora, nós vamos falar sobre a multiplicação. Então, eu tenho dois números genéricos, A mais BI, C mais DI, multiplicando. E nós vamos perceber que nós vamos fazer a distributiva. A que multiplica C, AC. A que multiplica DI, ADI. BI que multiplica C, BCI. BI que multiplica DI, BDI quadrado. Por que ficou I quadrado? Porque tem I aqui nos dois termos. Organizando a sentença, AC, o I quadrado nós vamos trocar por menos 1, então vai ficar BD vezes menos 1, menos BD. Tudo bem? Então, aqui trocou por menos 1. Sempre que aparecer o I quadrado, a gente vai trocar o I quadrado pelo menos 1. E os dois termos centrais, ADI mais BCI, os dois têm o I é colocado em evidência, então fica AD mais BC. Essa é a sentença da multiplicação entre dois números complexos. Parte real, AC menos BD, parte imaginária, AD mais BC, que multiplica o I. Então, você vai me perguntar, professor, eu vou ter que decorar esse AC, BD, né? Não, porque a gente não partiu de uma distributiva. Basta você realizar a distributiva entre os números envolvidos na operação de multiplicação. Vamos ver no exemplo que vai ficar bem mais fácil. Então, aqui, eu tenho o seguinte exemplo. 4 menos 2i que multiplica 1 mais i. 4 que multiplica 1 dá 4. 4 que multiplica i, mais 4i. Menos 2 que multiplica 1, menos 2i. Menos 2i que multiplica i, menos 2i quadrado. Certo? Agora, 4. Lembra lá do i quadrado? I quadrado é sempre menos 1. Então, vai ficar menos 2 que multiplica menos 1. E isso vai dar o quê? Menos 2 vezes menos 1, 2 positivo. Aí, vou copiar. 4i menos 2i.
Agora, eu junto parte real, 4 mais 2 que dá 6, e junto parte imaginária. 4i tira 2i, vai dar 2i. 6 mais 2i é a resposta, então, da multiplicação proposta no nosso exemplo. E agora nós vamos para a divisão, mas antes eu preciso apresentar um conceito, que é o conceito de conjugado de um número complexo. Esse conceito ele é muito simples, porém ele é imprescindível para a gente conseguir fazer a divisão lá dos números complexos. Então, o que é o conjugado de um número complexo? Dado Z, representando aí um número qualquer, A mais BI, o conjugado é o Z barra. Então, quando você vê no número complexo a barra em cima, é porque está falando que quer o conjugado daquele número. E o conjugado trata-se do número da seguinte forma: A menos BI. Ou seja, o conjugado de um número, você troca o sinal da parte imaginária. Nota que aqui era mais BI e o conjugado é menos BI. É somente isso. Um conceito bem simples que vai nos ajudar a resolver a divisão, que eu vou apresentar agora. Então, a divisão entre números complexos. Dado dois números, Z1 barra Z2 significa dividido. Z1 dividido por Z2, nós vamos proceder da seguinte maneira. Você faz Z1 dividido por Z2, multiplica pelo conjugado do número que está no denominador. Esse conjugado vai estar em cima e embaixo, no numerador e no denominador. Olha que eu coloquei bem em destaque. O conjugado do Z2 no numerador da fração que a gente está multiplicando e no denominador. Isso daqui permite porque Z2 barra Z2 é 1. Então, eu não alterei a minha sentença. No entanto, é isso que vai permitir a gente fazer a divisão entre números complexos. Então, vamos ver no exemplo, que vai ficar muito mais simples. Exemplo: 2 menos i dividido por 5 menos 3i, certo? Então, vamos lá. 2 menos i dividido por 5 menos 3i, multiplicando vezes o conjugado do denominador. Então, se o denominador é 5 menos 3i, eu vou multiplicar por 5 mais 3i em cima e 5 mais 3i embaixo. Eu até coloquei em destaque que a gente usou o conjugado. A gente trocou só o sinal lá da parte imaginária. Agora, percebeu que a gente ficou com duas multiplicações? Uma na parte de cima, no numerador, e uma na parte de baixo, denominador. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai resolver cada uma dessas multiplicações. Eu vou resolver separado. Fazer só a parte do denominador, e depois, do numerador e depois do denominador, porque eu acho que separando fica mais fácil. Então, começando ali pelo numerador. É 2 menos i, que multiplica 5 mais 3i. E multiplicação você já entendeu que é distributiva. Então, vamos lá? 2 vezes 5, 10. 2 vezes 3i, 6i. Menos i vezes 5, menos 5i. E menos i vezes 3i, menos 3i quadrado. Isso dá 10. Lembra que o i quadrado a gente troca para menos 1? Então, fica menos 3 vezes menos 1. E isso é 3 positivo. Então, 10 mais 3, mais 6i, menos 5i. Junta a parte real, 10 mais 3, 13. Junta a parte imaginária, 6i menos 5i, daí 13 mais i vai ser a resposta da parte lá do nosso numerador. E aí a gente vai fazer tudo de novo para o denominador. Quais são os números que estão no denominador que estão se multiplicando? 5 menos 3i, que multiplica 5 mais 3i. Então, vamos lá. 5 que multiplica 5, 25. 5 que multiplica 3i mais 15i. Menos 3i que multiplica 5 menos 15i.
menos 3i que multiplica mais 3i, menos 9i quadrado. Fica 25. 15i menos 15i se anulam. E o menos 9i quadrado, a gente lá no i quadrado vai trocar por menos 1. E vai ficar menos 9 que multiplica menos 1. Isso é 9 positivo. 25 mais 9, 34. E esse é o denominador lá da divisão proposta de números complexos. Perceba que, para fazer a divisão, a gente efetuou, na verdade, duas multiplicações. A multiplicação do denominador, ao multiplicar pelo conjugado, vai desaparecer a parte com i. É esse o objetivo, porque a gente vai ter um i positivo que cancela com i negativo, e a gente vai ter i quadrado que troca por menos 1. Então, no denominador de uma divisão, você sempre vai chegar num número sem i. Nesse exemplo, é o número 34. Agora, lá no numerador, não. No numerador, vai aparecer o i. Então, essa é a resposta desse exemplo de divisão entre números complexos. E assim, a gente chega ao final da nossa aula. A aula de hoje, então, nós fizemos as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão entre números complexos. E para fazer a divisão, a gente também aprendeu o conceito de conjugado. Espero que tenham compreendido bem. Obrigada, bons estudos e até a próxima!